Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo em como uma plataforma específica, a Netflix, apresenta um filme, A Mula. A nossa fonte aqui é só a página do filme lá no serviço deles, tá? E o objetivo é tentar desvendar o que essa vitrine digital realmente nos conta sobre o filme, e talvez o que ela deixa de fora. E olha, a premissa já pega a gente de cara, né? Ok, vamos abrir isso aqui. A história é de um horticultor, 90 anos de idade, que está sem grana, afastado da família, e aí decide virar mula para um cartel mexicano. É um ponto de partida que, vamos combinar, é bem fora da curva. Nossa, sem dúvida. Essa primeira linha da sinopse já cria uma tensão ali na hora. Um homem de 90 anos, alguém que a gente imagina aposentado, talvez cuidando do jardim, o que, aliás, ele fazia, né, como horticultor, e de repente ele é jogado no meio do crime organizado internacional. É um contraste que grita a história diferente, né? A idade super avançada com essa atividade de risco altíssimo. Isso por si só já promete uma narrativa cheia de conflitos bem inesperados. Exatamente. E a plataforma parece que quer explorar justamente essa mistura de sensações, sabe? Se a gente olha os dados básicos, tem o óbvio. Título A Mula, o ano é 2018, classificação 16 anos, e o gênero principal tá lá cravado, drama. Mas aí a coisa fica mais interessante quando a gente vê as outras etiquetas que a Netflix coloca. É verdade. Além desse drama principal, aí vem filmes de suspense, sentimental, suspense de novo, acho que para garantir que a gente entendeu, né? E ainda contrabando, filmes de Hollywood e, mais uma vez, drama. O que é fascinante aqui é essa colcha de retalhos, sabe? De gêneros, de escritores. Não é só classificar, é quase uma promessa com várias facetas. E que tipo de promessa seria essa, então? Porque, olha, sentimental e contrabando, ou suspense, parecem puxar para lados bem diferentes, né? Um acena para a emoção, talvez para chorar um pouco, o outro para a tensão, para o perigo. Como é que isso se encaixa? Ótima observação. Essa combinação ela pode ser lida de algumas formas, eu acho. Por um lado, é claramente uma estratégia da plataforma para tentar pegar um público maior. Quem gosta de história, de crime, de tensão, vê lá, suspense, contrabando, já se interessa. Quem prefere um foco mais humano, relações familiares, a jornada do personagem, aí é atraído pelo sentimental, pelo drama. E filmes de Hollywood funciona quase como um selo, né? Sugere um padrão de produção, talvez um ritmo que a gente já conhece, estrelas. É uma tentativa de dizer, olha, não importa muito seu gosto principal, tem alguma coisa aqui pra você. Entendi. É quase como se eles estivessem jogando uma rede bem grande, né? Tentando pegar qualquer um que passe ali perto, seja fã de um drama mais pesado ou de ficar na ponta da cadeira. Mas, pensando no filme mesmo, essa mistura de etiquetas também pode indicar alguma coisa sobre a obra em si, que talvez o filme realmente tente navegar por esses tons diferentes. Exatamente. Pode ser um ótimo indicativo de que o filme busca justamente esse equilíbrio. A tensão da atividade criminosa e, ao mesmo tempo, um olhar mais íntimo sobre as motivações, as consequências emocionais para o protagonista, para a família dele. A sinopse reforça isso, né? Sem dinheiro, distante da família. Esses são os gatilhos. O contrabando é a ação que ele toma, mas o sentimental pode estar justamente nas razões e nos efeitos dessa escolha. Então a descrição da Netflix pode estar só refletindo essa dualidade que existe no próprio filme, a ação externa do crime e o drama interno do personagem. Faz sentido. E esse personagem central, ele é vivido por ninguém menos que Clint Eastwood. A página dá o destaque para ele, claro, junto com Bradley Cooper e Lawrence Fishburne. Só esses três nomes já criam uma expectativa bem grande, né? Com certeza, o Clint Eastwood já com seus quase 90 anos na época, interpretando um personagem de 90 anos nessa situação toda, isso já é um evento cinematográfico por si só. E ele não só atua, ele dirigiu o filme também, o que reforça aquela assinatura dele, né? Bem autoral. Eastwood tem uma carreira imensa interpretando e dirigindo histórias sobre personagens complexos, muitas vezes ambíguos moralmente, lidando com violência, lei, redenção. Vê-lo nesse papel específico, com essa idade
autoridade já é um gancho muito poderoso que a Netflix obviamente explora. E a presença do Bradley Cooper e do Lawrence Fishburne. O que essa inclusão deles ali no destaque sugere pra gente? Geralmente a gente vê eles em papéis de antagonistas ou figuras de autoridade, né? Isso já desenha um conflito central ali, talvez. Exatamente. A presença do Cooper, que frequentemente faz papéis de agente da lei ou militar, como em Sniper Americano, que também foi dirigido pelo Eastwood. E o Fishburne, que é conhecido por papéis de autoridade, ou mentores complexos, tipo o Morpheus em Matrix, ou lá no John Wick. Isso sugere muito fortemente o outro lado da moeda. Provavelmente eles são as forças da lei que estão na caça dessa mula tão improvável. Isso estabelece aquela dinâmica clássica de gato e rato, prometendo a tensão do suspense que as etiquetas já anunciavam. A questão que a página não responde, claro, mas que a escalação sugere é: como vai ser esse embate? Vai focar na investigação? Na perseguição? Ou talvez em algum dilema moral dos perseguidores ao lidar com um criminoso tão atípico? E a lista de nomes não para aí, né? Tem Michael Peña, Jenny Wist, Andy Garcia, Ignacio Serricchio, Thaisa Farmiga, a Alison Eastwood. São nomes fortes também. Como é que eles podem se encaixar nessa dinâmica que você mencionou, pensando só no que a gente sabe pela página da Netflix? Boa pergunta. Olha, Michael Peña e Andy Garcia, por exemplo, eles têm experiência interpretando tanto figuras da lei quanto personagens ligados ao crime, muitas vezes com um toque latino. Isso poderia colocar eles em qualquer lado dessa equação México e Estados Unidos que a sinopse sugere, né? Talvez contatos do cartel, talvez policiais. Diane Weist, que é uma atriz premiadíssima, geralmente faz figuras maternas ou de apoio emocional, mas sempre complexas. A presença dela poderia reforçar justamente o lado sentimental, talvez como um membro daquela família distante que a sinopse menciona, com quem o personagem do Eastwood busca se reconectar ou busca perdão. Ignacio Serricchio, talvez alguém de dentro do cartel. A presença deles todos sugere que, além daquele embate central, Eastwood contra Cooper, Fishburne, vai ter mais coisa. Tramas secundárias explorando as relações familiares, a operação do cartel, adicionando mais camadas ao drama e ao suspense prometidos. Gêneros. Começa a pintar um quadro mais detalhado do tipo de história que a gente pode esperar. Um drama de crime, com um componente humano e familiar forte, ancorado por uma atuação central que deve ser icônica e cercado por esse jogo de perseguição e relações complexas. Precisamente. A seleção do elenco e a forma como ele é apresentado ali na página reforçam as promessas feitas pelas etiquetas de gênero. Cria-se uma expectativa de um filme bem atuado, com personagens que têm várias camadas, e uma trama que mistura bem a tensão com a emoção. A etiqueta Filmes de Hollywood aqui parece significar exatamente isso. Uma produção de grande escala, com estrelas que a gente reconhece, uma narrativa bem acabada, mesmo tratando de um tema que pode ser bem áspero. Interessante como a página consegue comunicar tanta coisa com relativamente poucos elementos, né? E falando em aspectos mais práticos, a Netflix também informa sobre a acessibilidade. Tem aquela opção Assista Offline, que deixa baixar o filme. Sim, um detalhe funcional, mas importante para a experiência de quem usa a plataforma. Indica que dá para consumir o filme em trânsito, né? Sem precisar de conexão o tempo todo. É um padrão hoje em dia nas grandes plataformas, mas é sempre bom ter essa confirmação ali. E as opções de idioma também são destacadas. Áudio em inglês, que é o original, o espanhol latino-americano e português. E o mesmo para as legendas. Isso parece reforçar aquela ideia de um alcance global que a gente mencionou antes, né? A América Latina é crucial para a entrada da Netflix nesses mercados. Mostra que o filme não é só jogado lá, mas adaptado para o consumo local. Isso reflete bem a estratégia de localização dessas plataformas globais. Não basta ter o conteúdo, tem que tornar ele acessível e confortável para diferentes públicos, diferentes línguas. É um reconhecimento da importância desses mercados. E claro, não dá para ignorar aquelas seções de recomendação que sempre aparecem na página. Talvez você também goste e em alta. Na hora que a gente consultou, tinha exemplos tipo Lolo e Kid e Até a Última Gota, na primeira. E na segunda, coisas como Vandinha ou Round Six. O que essas sugestões dizem pra gente, além do óbvio funcionamento lá do algoritmo? Elas dizem algo sobre o contexto em que a mula está inserido ali dentro do catálogo
e sobre as estratégias para manter a gente engajado na plataforma. A seção Talvez Você Também Goste tenta criar conexões, mesmo que às vezes pareçam meio tênues, né? Sugerir Até a Última Gota, The Highwayman, por exemplo, pode ser pela temática de crime e perseguição com protagonistas mais velhos, ou pelo tom de drama de época. Lolo e Kid, confesso que não conheço bem, mas talvez por algum elemento de drama familiar ou personagem meio fora do sistema. É difícil saber a lógica exata do algoritmo sem ter mais dados, mas a intenção é clara, manter o espectador ali, navegando por conteúdos que eles acham que são similares. E a seção Em Alta, com Wandinha e Round Six, que parecem ter bem pouco a ver com a mula. Essa seção já serve a um propósito diferente. Ela funciona mais como um espelho do que está bombando na plataforma naquele momento específico. Não tem necessariamente uma relação temática direta com a mula. É mais uma forma de dizer: olha, você está vendo isso aqui, mas fica sabendo que está todo mundo comentando. É uma ferramenta para gerar aquele FOMO, né? O medo de ficar por fora, e direcionar o tráfego para os grandes sucessos do momento. Garante que o usuário saiba das tendências e, idealmente, assista esses títulos também. Mostra a diversidade do catálogo, mas também a aposta da plataforma nos seus hits. Entendido. Então, se a gente fosse sintetizar tudo isso que essa página da Netflix nos comunicou sobre a mula, como a gente poderia resumir a venda que ela faz do filme? Olha, a plataforma vende a mula como um drama de prestígio, mas com forte apelo de suspense. Ancorado, claro, por uma performance que é única do Clint Eastwood, num papel surpreendente para a idade dele. Destaca muito a premissa em comum, o horticultor de 90 anos que vira mula de cartel por desespero financeiro e familiar, o elenco estelar que sugere um conflito intenso, principalmente Eastwood contra Cooper e Fishburne, e um fundo emocional, sentimental, ligado à família, às motivações dele. Promete uma produção hollywoodiana de qualidade, acessível em várias línguas e formatos, e ainda contextualiza o filme dentro das tendências e recomendações da própria plataforma. É uma apresentação que busca equilibrar o apelo de um nome icônico como o do Eastwood, a tensão do gênero de crime e a profundidade de um drama humano. Uma imagem bem construída, sem dúvida. Recapitulando então os pontos principais que a gente tirou dessa análise da página da Netflix. Temos um filme de 2018, classificado como drama, mas com fortes pitadas de suspense e essa veia sentimental. Dirigido e estrelado pelo Clint Eastwood, numa persona de velho fora da lei que é levado a um extremo pela idade e pela situação. Um elenco de apoio de peso que sugere tramas paralelas de investigação, conflitos familiares e uma apresentação técnica e contextual que visa maximizar o alcance e o engajamento na plataforma. Exato. E essa apresentação, que é cuidadosamente montada, nos deixa com uma reflexão final, talvez. Um pensamento para levar. Isso levanta uma questão importante, né? Considerando só o que a Netflix escolheu destacar. A idade, o desespero financeiro ou familiar, o envolvimento com o cartel, a tensão da perseguição, o toque sentimental. Que tipo de debate mais profundo essa descrição sugere que o filme poderia provocar? Interessante. Por onde a gente começaria? Que tipo de debate? Bom, poderíamos pensar em algumas direções. Primeiro, essa questão da vulnerabilidade econômica na terceira idade. A sinopse diz, sem dinheiro. Será que o filme usa essa premissa para comentar as dificuldades financeiras que muitos idosos enfrentam, a ponto de considerar atos desesperados? A página não diz isso explicitamente, mas a semente da ideia está plantada ali. Segundo, a complexidade das escolhas morais. Ele é apresentado como um horticultor que aceita trabalhar como mula. Isso sugere uma escolha consciente, mesmo que sob pressão. Será que o filme explora as nuances dessa decisão? Ele justifica, condena ou só observa as circunstâncias que levam uma pessoa, digamos, comum a entrar para o crime? A combinação de drama e sentimental com contrabando sugere que talvez sim que ele vá por aí. E teria uma terceira via, talvez, além da questão econômica e da moral. Sim, acho que tem. A representação da dinâmica da fronteira e dos cartéis.
sendo um filme de Hollywood, estrelado pelo Eastwood, focado num americano interagindo com um cartel mexicano, que perspectiva ele oferece sobre essa relação, que é complexa e muitas vezes cheia de estereótipos no cinema. A página não dá nenhuma pista sobre o tratamento disso, se vai ser clichê, se vai ser crítico, se vai tentar humanizar, mas a simples menção do cartel mexicano nesse contexto de produção americana já abre essa porta para discussão, sabe? A descrição da Netflix nos dá a isca, um drama de crime tenso, emocional, com um protagonista improvável. Cabe a quem for assistir investigar se o filme realmente mergulha nessas questões mais espinhosas que a própria premissa sugere. Fica a provocação para pensar nessas camadas ao encontrar o filme lá na plataforma. Uma excelente forma de concluir essa nossa análise focada só no material de apresentação de A Mula na Netflix. Fica o convite para a gente refletir sobre como as obras são apresentadas para nós e o que isso já nos diz ou nos faz perguntar sobre elas.